Eu que controlo aqui a gravação. Eu que controlo, eu que, né, que sou organizador e que coloco para gravar ou paro de gravar. Então, aqui a gente está voltando a gravar a segunda parte da aula do dia 4 de setembro, falando ainda sobre as alterações químicas nos alimentos. Agora, as alterações químicas enzimáticas. As alterações químicas enzimáticas. Falamos então da PPO, da polifenol-oxidase, e agora, né, falando da alteração de rancificação de lipídio por meio da lipase. Essa lipase, né, então, ela está presente naturalmente ou por meio de contaminação de micro-organismos, por isso que é muito importante fazer o controle higiênico sanitário desses produtos de leite, derivados, carnes, né, para evitar o máximo possível a contaminação por micro-organismos. E também tem que ter o cuidado que eu falei para vocês do uso de frituras, né, de preparo de alimentos com fritura, porque à medida que você está fritando o alimento, na verdade você está desidratando o alimento, certo? E aí a água que vai sendo liberada ali na gordura, ela vai ajudar a quebrar a gordura, ela vai ajudar a hidrolisar. Então, a quebra por meio de água. Para sintetizar, a molécula perde a estrutura perde molécula de água. Então, ele libera a água quando a gente vai formar as estruturas de carbono, de proteína. Agora, se você vai quebrar, a adição da molécula de água, né, te ajuda a quebrar essas estruturas. Então, a questão também da fritura, da elevação da temperatura com alimentos com atividade de água, com grande umidade, vão proporcionar também a aceleração da quebra desses glicerídeos, dos triglicerídeos, né, de acilglicerídeos, e aí a liberação de ácidos graxos livres que, sob temperatura elevada, vão desidratar e, consequentemente, formar acroleína também. Então, nesse processo de rancificação enzimático, ele pode ser acelerado com a presença de água, tá? Bom, dando continuidade à aplicação das enzimas na indústria de alimentos, aqui nós temos a enzima que vai agir no amido, amilases. Oi. Eu tenho uma dúvida, só a acroleína, ela é um radical livre também? A acroleína não é o radical livre, né? Ali vai ter também a formação de radicais livres. Mas a acroleína, ela vai ter potencial de reação química, com certeza. Sim. Faz sentido sua pergunta. Estou aqui lembrando da estrutura da molécula, Sérgio, porque aquilo que provoca oxidação celular, ela tem na sua estrutura radicais livres para interação, né? Então, É, pensando por esse lado, a e, acroleína é um potencial. é, e os radicais livres, não diretamente, mas bem diretamente, eles são carcinogênicos também, né? Sim, de uma maneira geral, nosso organismo, nossas É, células, ele está constantemente sofrendo processo de oxidação, né? De ataque de radicais livres. Até o processo da respiração, o contato do oxigênio. Só que nós temos os fatores protetores, nós temos enzimas que ajudam a controlar essa oxidação, nós temos os compostos antioxidantes dos alimentos que a gente ingere também. E alguns são mais potentes, Sérgio. É muito essa questão também. Alguns radicais livres têm maior potencial. No caso, a acroleína é uma substância classificada como altamente cancerígena, que ela tem esse potencial mais elevado de reação. Entende isso? entendo.
Então, é essa questão. Existe uma diferença entre as moléculas, entre a potência, né, de causar esses danos celulares, tá bom? Tá joia. É porque a gente no linguajar popular, né, que a gente vai retirando até formar, Uhum. a gente fala muito em radicais livres, né? Pá, e você não sabe quais são. É por isso que eu falei, essa acroleína ela é um importante, talvez, né? Tipo, né? Você tem razão, é um tipo, né? Ó, e são diversos os tipos, então a potencialidade carcinogênica é diferente de uma molécula para outra. Tá joia. Bom, aqui na parte ainda das enzimas, das alterações químicas enzimáticas, nós temos a enzima amilase, né? Vocês viram lá na disciplina de CMC que o prefixo indica onde essa enzima vai estar agindo. Então, o sufixo indica que é uma enzima, né? E o prefixo indica que, no caso, que vai agir sobre o amido. Então, essa enzima que vai agir sobre o amido, ela é bastante utilizada na indústria de alimentos. As amilases são diferentes tipos de amilases, tá? Porque tem a alfa-amilase, a beta-amilase, mas de uma maneira geral, elas vão agir sobre o amido para quebrar o amido em uma molécula um pouquinho menor, que são as destrinas, ou ainda nas moléculas menores, né, os monossacarídeos, que são maltose, glicose. Então, as amilases, elas são aplicadas na indústria de alimentos para favorecer processos de fermentação, porque as leveduras, principalmente, né, no processo de panificação e bebidas, é utilizado fungos, leveduras, elas não têm essa capacidade de quebrar o amido em si, né? Então, utiliza esse processo de sacarificação, de transformação de amido em açúcar, para poder ter o substrato livre, o açúcar livre para o uso lá dos micro-organismos, e assim aconteceu o processo fermentativo. Então, quando eu falo da indústria de bebidas alcoólicas, eu quero pegar o açúcar, né, o micro-organismo, vai utilizar aquilo ali como substrato para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, e como metabólito, dentre outros, ela vai produzir álcool. Na panificação, a mesma coisa, ela vai utilizar aquele açúcar que foi produzido a partir da quebra do amido, no caso do amido do trigo utilizado para o preparo do pão, e como consequência vai ter ali os metabólitos da fermentação, que são álcool também, né? Tem a produção de álcool e também a produção dos gases, que nesse caso aqui é o interesse maior na panificação para a produção de CO2, dióxido de carbono, para a expansão da massa, certo? Então, aqui, a aplicação das amilases para bebidas alcoólicas, nós vamos estudar, nós vamos ter a aula de produção de bebidas e vamos ver isso um pouquinho com mais detalhes, tá? Mas de uma maneira geral, é para poder hidrolisar o amido em açúcares. E aí sim, as leveduras vão conseguir utilizar esse substrato para fermentação, produzindo assim as características sensoriais da bebida e também o álcool. Aqui, então, o amido, a aplicação de enzima, a transformação de glicose e maltose, a adição das leveduras alcoólicas, e aí a gente tem a produção das bebidas fermentadas. Aqui, só um esclarecimento, porque hoje não utiliza apenas cevada para produção de cerveja, né, com amido, é utilizado também outros tipos de cereais. Então, a indústria ela acaba utilizando enzimas mais específicas para poder agir nos cereais que vão ser utilizados para a produção dessas bebidas, tá? Isso é uma coisa que deveria ser proibida. A cerveja que a gente troca a cevada por
por esses amidos aí, né, no caso, ela não Hã? poderia chamar cerveja. É sacanagem. Na verdade, Sérgio, existe o que a gente chama de PIC, padrão de identidade e qualidade do produto. E aí, a Anvisa determina o que pode ser classificado como cerveja, como iogurte, como queijo, entendeu? E aí, nesses PICs aí, nesses padrões de identidade, eles vêm definindo o que pode ou não pode ser utilizado. Qual o teor alcoólico, que aí tem uma gradação alcoólica também, que é padronizada. Então, isso serve para todos os alimentos industrializados. Eu não posso desenvolver um produto à base de leite e sair falando aí que é um iogurte. Tem que ter essas características. Aí, para a cerveja, se encaixando aqui no que é definido pela legislação, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aí ela pode ser comercializado, né? O produto pode ser comercializado com esse nome. A questão É. é essa. O engraçado é que quem utiliza esses que eles nem coragem de falar que tem arroz, tem milho, vocês Aham. chamam de cereais não maltados, né? São os Cereais. grandes grupos corporativos, que é a Ambev, a FEMSA. Agora, todas as cervejarias medianas para artesanais, se falar em cereais não maltados com eles, cara, até tem um infarto, né? É, eu confesso que, assim, como por não ser apreciadora, eu não consigo identificar a diferença. Então, o meu negócio é mais vinho mesmo. Eu não tenho um conhecimento paladar, assim. É lógico que eu experimento, né? Mas eu não consigo essa identificação do que são do paladar mais apurado dos que são apreciadores da bebida. Eu, de fato, não consigo falar se é melhor, se é pior, se é mais leve, se é mais pesada, porque eu não tenho esse gosto aí, esse paladar apurado, não. Mas, enfim, né? Tem aqueles que são os amadores da bebida e que aí tem essa posição mesmo, né? Que você está colocando, Sérgio. Eu queria pontuar, reforçar. São os grandes grupos econômicos que a gente vê que até em legislações conseguem interferir, né? Ah, Para poder chamar de cerveja tem que estar dentro daquele padrão de identidade, né? Não pode ser qualquer coisa. Então, se eles estão fazendo isso, com certeza eles estão adequando, né? Estão tudo com tudo ajustado dentro do padrão de qualidade, de identidade, de qualidade, né? Na panificação também é utilizado, né, as enzimas, tanto as amilases como as proteases também, tá? Nós vamos ver isso. Então, aqui, neste caso, a panificação é um processo de fermentação biológica, tá? No bolo lá que a gente falou no início dessa aula, de usar o fermento, era o fermento químico. Fermento químico é diferente do biológico. Fermento biológico é a base de micro-organismos vivos. Então, é uma fermentação mais lenta, mais demorada, porque a gente precisa esperar o crescimento dos micro-organismos e à medida que esses micro-organismos vão multiplicando, aí eles vão metabolizando os açúcares da massa e liberando os gases, né? O dióxido de carbono, que é a intenção do uso também, né? Porque além dos gases, são produzidos metabólitos que dão toda a característica de sabor para esse produto. Então, o gosto de um alimento fermentado é totalmente diferente do gosto de um alimento não fermentado. Ali a gente tem a produção de ácidos graxos de cadeia curta, nós temos a produção de é, ácidos orgânicos, né, que dão aquele saborzinho de acidificado. Então, tudo isso é uma característica muito especial que vem da fermentação. Coloquei aqui a amilase para poder quebrar o amido e favorecer a ação, né, das leveduras. Mas e aí? É possível fazer isso sem adição de enzima? Situação aqui, problema. A quantidade de açúcares fermentáveis naturais na massa é muito pequena. Então, açúcares que estão ali presentes naturalmente.
Se adicionar açúcares, o açúcar mesmo, propriamente dito ali na massa, colocar a sacarose, pode apresentar alguns problemas no processo. Por exemplo, como a produção muito rápida do gás do CO2, que vai acabar escapando da massa, que não vai conseguir reter esse CO2, né? Porque parte dele vai escapar. Como resolver esse problema? O que, que pode ser feito? Eu tenho que ter a produção do CO2, então eu tenho que ter o açúcar, mas isso não pode ser algo rápido, tem que ser dentro de um controle de tempo. Não posso colocar o açúcar ali na massa, porque o açúcar vai ser rapidamente fermentado pelas leveduras. A solução aqui, no caso, então, seria colocar a amilase em pequenas, né, em quantidades controladas, porque aí essa enzima vai quebrando gradativamente, né, em uma velocidade desejável, esse amido do trigo e vai transformando em açúcar gradativamente. Por que que tem que ser gradativo? Porque o processo de maturação do glúten, de desenvolvimento do glúten, também demora um pouquinho. A massa, a elasticidade da massa, ela vai acontecendo com a maturação do glúten. Se a produção... Oi? É por isso que se faz, por exemplo, algumas espumas, que são essas ativação de A fermentação. espuma, isso, a espuma é o gás. A espuma é o gás, né? Que está sendo liberado ali por esses micro-organismos. Essa espuma pode ser formada no processo químico também, né, Vilma? Quando a gente coloca um pouquinho de água lá no fermento químico, por Não, eu royal, estou dizendo na royal. fermentação biológica mesmo. Por exemplo, você vai usar, fazer uma massa de pão ou sei lá, de rosca. Você faz ou esfirra, você faz uma espuma, deixa ela um tempinho para ela ativar e só depois você faz a massa, entendeu? Uhum, isso, a ativação do fermento, esse processo aí. Na verdade, não é espuma, é esponja que a gente chama. Ah, sim, Desculpa. aí eu isso que eu ia falar, não é espuma. A espuma é formada quando ela já está fermentando. A esponja é quando você põe uma massinha ali junto com o fermento e começa o preparo, a ativação desses micro-organismos. É, aquela barrinha de fermento biológico que vocês compram, ali é micro-organismo vivo, tá? Então, ali são leveduras. Por isso que ele tem que ficar, às vezes, guardadinho na geladeira, né, para poder conservar. Então, ali é micro-organismo vivo, não é processo químico, é biológico. E é o que a Vilma está falando, é processo de ativação. Que aí a gente põe da água um pouquinho morna, não pode ser água quente, porque senão mata, né, as leveduras, os micro-organismos. Mistura com um pouquinho de água, né, morninha. Às vezes coloca um pouquinho ali de massa de trigo para poder ativar. Então, isso é o processo de preparo da levedura. E quando eu falo que esse processo de crescimento do micro-organismo tem que ser lento, porque o desenvolvimento do glúten da massa, da proteína, também é lento. Então, o glúten é a rede que é formada por proteínas que vai aprisionar o dióxido de carbono dentro da massa. Agora, se você tem a produção desses gases de uma maneira muito rápida, esse glúten não foi formado, esse gás ele vai escapar de dentro da massa. E aí a massa vai ficar solada. Então, por isso que tem que ser um processo com velocidade controlada, porque tem um glúten também que precisa passar pelo processo de maturação, pelo processo de desenvolvimento da elasticidade disso aqui. E isso leva um tempo,
tá? Então, por isso, aqui o ideal é utilizar um pouquinho da enzima e aí vai acontecendo a quebra lentamente e os micro-organismos vão crescendo em velocidade controlada e produzindo esse CO2 em velocidade controlada. Gente, quando eu falo em crescimento de micro-organismo, eu estou falando de crescimento de colônia, de quantidade de micro-organismo, tá? Não do tamanho do micro-organismo. Então, aqui a solução, a adição de amilase à massa, nas proporções corretas, tá bem? Aqui, na panificação, aqui a origem, né, desses fungos, das amilases, para poder fazer esse processo. E aqui, o quanto é importante também esse processo de sacarificação, de produção do açúcar na massa. Lembra lá da reação de Maillard? Então, esses açúcares, eles também vão participar do processo de características sensoriais do pão, né? Da cor, do aroma desse alimento. Se colocar uma quantidade muito grande de amilase, vai produzir muito açúcar e esse pão vai escurecer muito durante o assamento. Se colocar quantidade muito baixa ou não colocar, que é o caso aqui, né, zero adição de amilase, aí o açúcar disponível na massa vai ser menor também, o que vai reduzir a velocidade da reação de Maillard. Então, esse experimento aqui, ele foi realizado todos eles com a mesma quantidade de ingredientes, variando somente a quantidade da adição da enzima amilase. O tempo de forno também foi o mesmo para todos os pães. Esse aqui ficou 50 minutos, esse 50, esse 50, esse 50. Por que que esse que ficou 50 minutos escureceu mais que este também ficou 50 minutos? Por causa da disponibilidade de açúcar redutor, que são os monossacarídeos, né? A glicose lá do amido que foi liberada. Então, acelerou a reação de Maillard. Então, esse processo aqui de adição de amilase no pão, além de ajudar a controlar, né, o crescimento das leveduras, a formação de gases dentro da massa, também tem um aspecto, tem o fator de coloração, de características sensoriais desse pão, tá? Então é isso. Bom, o tempo acabou, a gente continua semana que vem falando sobre algumas enzimas ainda da indústria de alimentos, tá? Eu quero saber se tem dúvidas até essa parte que a gente viu agora. Se vocês querem perguntar ou fazer alguma colocação. Cris, eu quero perguntar uma coisa, mas eu quero depois que você terminar, porque para não atrapalhar. Pode. Tá. Oi, a